Sabe, o que eu estou experimentando nesses dias aqui no hospital são expressões reais de amor. Uma igreja que tem orado por mim, a minha família, os meus amigos cuidando, pessoas perto, pessoas que eu nem imaginei me ajudando, pessoas que eu nunca imaginei sendo solidárias e tendo preocupação e cuidado de mim. E sabe, isso não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com Ele, porque o poder da igreja não se revela quando ela se reúne. Fala galera, tudo bom? Aqui é o André Fernandes e hoje eu quero falar um pouco sobre o amor, porque o amor não é uma ideia. João 3,16, talvez de todos os textos da Bíblia, seja um dos mais conhecidos e ele é muito poderoso porque se você não conhecer nenhuma outra passagem, mas você ler João 3,16, você vai ter nesse trecho a síntese do Evangelho. Tudo que o Evangelho fala é a respeito de um pai apaixonado pelos seus filhos, capaz de invadir o inferno para trazê-los de volta para si. E João 3,16 fala exatamente sobre isso. A palavra diz, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou, Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha acesso à vida eterna. Sabe, João 3,16 ele é interessante porque se ele terminasse exatamente em Deus amou o mundo, ponto, já seria algo poderoso. Se João 3,16 se resumisse a Deus amou o mundo, seria basicamente um texto que fala só sobre o amor. Mas eu aprendi que o amor, se não for seguido de uma expressão, ele é só uma ideia. O amor, se ele não for acompanhado de uma atitude e de expressões de amor, ele se torna só um conceito. E o amor não é uma ideia. Sabe, se João 3,16 parasse ali, seria importante, mas o autor continua e ele fala um pouco mais. Ele diz, olha, Deus amou o mundo de tal maneira. É interessante porque a segunda parte dessa declaração, eu imagino um autor tentando passar para nós a dimensão do amor que Deus tem por nós. Eu imagino ele tentando buscar palavras para explicar, mas é impossível um homem limitado que é compreender a profundidade desse amor. Então o autor diz, olha, Deus amou o mundo de tal maneira. Eu não consigo não pensar em Romanos 8, falando a respeito de nada sendo capaz de nos separar desse amor. Romanos 8 fala que nada foi capaz de nos separar dele. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade, nem as coisas que passaram, nem aquilo que está por vir. Nada foi capaz de nos separar desse amor. Sabe, mas o autor ele não se limita aí. Ele continua dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira que... E é aí que o amor deixa de ser uma ideia e um conceito. E ele se revela como algo real. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que eu e você tenhamos acesso à vida eterna. Sabe, o que eu estou experimentando nesses dias aqui no hospital são expressões reais de amor. Uma igreja que tem orado por mim, a minha família, os meus amigos cuidando, pessoas perto, pessoas que eu nem imaginei me ajudando, pessoas que eu nunca imaginei sendo solidárias e tendo preocupação e cuidado de mim. E sabe, isso não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com Ele, porque o poder da igreja não se revela quando ela se reúne. O poder da igreja não se revela quando a gente está em grande número reunidos dentro de um culto, mas o poder da igreja se revela quando ela se dispersa. É quando as luzes de um culto se apagam, é quando as portas de uma igreja se fecham e a igreja de fato invade as ruas. É aí que a gente vê como a igreja age e como ela se move. Eu quero agradecer a você que é a igreja e que tem orado por mim, você que tem cuidado de mim de alguma forma e você que tem me sustentado em oração. Sabe, tudo aquilo que eu creio e tudo aquilo que eu prego é justamente aquilo que tem me mantido de pé durante esses dias aqui. E eu tenho experimentado de fato que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. E eu tenho aprendido de fato que a igreja tem entendido isso de tal maneira que tem feito isso ser real para quem está perto. Seja você então uma expressão real do amor de Deus para quem está perto de você. Deus te abençoe, em breve eu estou de volta, ainda mais apaixonado por Jesus e cheio de boas novas. Beijo, valeu!